Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao 20. Diz assim a palavra de Deus: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, pelo livre acesso a ela. Obrigado por estarmos reunidos aqui, sedentos de ouvir, famintos de nos alimentarmos do Teu Evangelho, da Tua palavra. Fala, Senhor, fala conosco, ministra as nossas mentes, aos nossos corações, para que a nossa vida e toda a nossa vontade seja de acordo com o Teu querer, Senhor. Te louvamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. No nosso último estudo, nós falamos exatamente desse texto. E eu estava preparando durante a semana a mensagem de hoje e fui incomodado muito a pregar sobre isso. Para aqueles que estavam aqui, que ouviram, nós ficamos 2 horas discutindo esse texto. É bom que se fortaleça, é bom para ter mais força e mais entendimento. Para aqueles que não ouviram, é importantíssimo que ouçam. Esse é um daqueles textos que nós não podemos deixar de mencionar, deixar de falar, deixar de alertar. E por isso mesmo tomei a decisão de pregar mais uma vez sobre ele. Quando você fala sobre, quando Jesus, por quê? Por que a importância desse texto? Jesus falando, acautelai-vos dos falsos profetas. Por quê? Em primeiro lugar, porque foi Jesus quem está falando. Não foi qualquer um que está falando, não foi um tema que surgiu ao lento. Foi o próprio Cristo que está falando. Segundo, ele está falando de um contexto. E esse contexto é importante. Quando ele está falando disso, ele está falando no contexto do Sermão do Monte, aonde ele fala sobre o julgamento final, as últimas coisas. Então, ele está falando de algo que é estritamente sério e ligado à salvação aos últimos tempos. Não é simples, não é algo qualquer, um tema qualquer do Evangelho, é algo importantíssimo. É algo que não pode ser deixado de lado. Não é algo de crítica. E é engraçado que esse capítulo 7 do Sermão do Monte, na parte em que ele fala, porque sempre ele vai falando de partes e dá um quadro geral da vida cristã, desde o caráter do crente, a sua ação no mundo, a sua relação com a lei, a sua relação com Deus, com a sua relação com o julgamento final. E ele começa falando dos julgamentos, não julgueis, para não ser julgados, aquelas coisas todas, mostrando que o julgamento no sentido de não condenar, mas de se posicionar. Surgiu um falso ensino de que você não pode se posicionar, que você não pode falar, você tem que se posicionar diante dos erros, diante das falhas, porque você precisa primeiro perceber onde é que está. Por quê? Porque Jesus vem dizendo isso, ele fala dos julgamentos, ele fala em entrar, ele fala das duas estradas, dos dois caminhos.
E aqui ele vai falar de falsos profetas. Será que está conectado? É aí que nós precisamos entender. É aí que nós precisamos entender. Por quê? Acautelai-vos. Ele não está dizendo esse acautelai-vos, dizendo assim, tome cuidado, como uma mãe diz para o filho, cuidado ao atravessar a rua. Cuidado com os bandidos, cuidado com os carros. Não é esse cuidado cotidiano, esse cuidado de zelar para a sua integridade física. Não, é muito mais sério do que isso. Porque está em perigo não o acidente, o incidente ou até a própria morte existencial. Está em perigo a eternidade. Que é muito mais sério. Então, esse acautelai-vos tem muito mais contundência, tem muito mais seriedade do que a gente pensa, do que a gente dá a ela. Né? Mas quem são esses falsos profetas? O que eles representam? Como eu posso reconhecê-los de fato? É aí que nós precisamos entender. Em primeiro lugar, precisamos entender que por trás de um falso profeta há um falso ensino. E por trás de um falso ensino há um falso cristianismo. E por trás de um falso cristianismo há uma igreja débil, inútil e mundanizada. Agora eu te pergunto, qual é a realidade, o aspecto geral da igreja hoje em dia? O quanto a igreja preza o conhecimento, o quanto a igreja tem se fortalecido espiritualmente na palavra de Deus. Há uma debilidade total. A igreja, que é a única que pode influenciar o mundo, ela não tem tido mais essa força. Ela não faz essa distinção. Ela é uma igreja inútil, porque se você não pode fazer a diferença, se você não pode ser sal nessa terra, você fica insípido. O que serve para quê? Só para ser mais uma religião? Só para ser mais uma reunião de pessoas que falam de Deus, que choram, que cantam, mas não vivem nada? Ela é mundanizada, por quê? Porque ao invés dela ser luz nas trevas, ela trouxe o mundo para dentro de si. Esse liberalismo total, que pode fazer diferente, porque o mundo hoje é diferente, o mundo não é diferente em nada, o mundo é o mesmo, apenas alargando quantidades. Tecnologia, mas o coração do homem é o mesmo, pecador de sempre. Mas os princípios de Deus são imutáveis. Então, precisamos aprender, precisamos discutir, precisamos falar sobre isso. Né? A primeira coisa que a gente precisa alertar é que o falso profeta nunca vai ser reconhecido, identificado pelas grosseiras heresias que ele fala. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Você não identifica o falso profeta, de fato, de maneira muito fácil. Não é óbvio, é sutil. É sutil. E aí que mora o perigo. Aquele que parece, mas não é. Porque para você ver um falso profeta de maneira grosseira, aquele que fala bobagem, que distorce a Bíblia completamente, aquele que sua vida é completamente contraditória a tudo que a Bíblia diz, isso é muito fácil de falar, esse cara é um impostor. Mas esse cara é um falso. Será que é disso que Jesus está falando? Claro que não. Claro que não. O falso profeta não é assim. Na verdade, esse falso profeta que Jesus está falando é o cara, não que o ensino dele é errado, o ensino dele é certo, que fala as coisas certas. É um cara admirável, respeitável.
É um cara agradável. É um cara que sabe falar, aglomerar pessoas. É um cara que todo mundo queria ser igual. Aí que mora o perigo. Não é o cara que fala errado. Mas é um cara que fala coisas certas, com uma intrepidez, com conhecimento, com filosofias. Às vezes conta uma piadinha ali, outra piadinha aqui, faz as pessoas rir, é agradável. Aquele que você sai do culto e fala, mas que cara fantástico, que palavra fantástica, que conhecimento profundo, que vida tem esse. Esse é o meu pastor. Entendendo que profeta não está dizendo aqui aquele mensageiro de Deus, intermediário de Deus, é aquele que prega o Evangelho, aquele que prega a palavra de Deus. O problema não é que ele fala as coisas erradas, é que ele oculta as coisas certas. Isso é o que o torna falso. Não é exatamente em detrimento dos conceitos errados, mas por não falar as coisas certas. O falso profeta, ele não fala, né? Não há na pregação dele, no cotidiano dele, o elemento da porta estreita e o caminho apertado. Ele evita falar da porta estreita e da porta larga. Ele evita falar de pecado. Ele evita falar de céu e inferno. Não há na boca dele essas verdades. Veja que esse texto vem logo após Jesus falar sobre a porta estreita, o caminho apertado, a porta larga e o caminho largo que leva à perdição. Está conectado. O falso profeta não fala disso. Ele não toca nesse assunto. E esse é o problema, né? Que o problema não é a ênfase nas coisas erradas, é a falta de ênfase nas coisas certas. Ele fala superficialmente, vagamente, esporadicamente. Esse é o falso profeta, o falso ensino. Tem uma verdade única que é enfatizada demais pelo falso profeta, para que vocês entendam. Essa verdade é o amor de Deus. Ele está sempre falando no amor de Deus. Então, é só coisas lindas, maravilhosas, emocionantes, que refrigera a nossa alma, principalmente quando nós estamos em caminhos errados. Deus abraça com um amor sem justiça, como se o único atributo de Deus fosse o seu amor, e não a justiça, a santidade e outros mais. Entenderam como é sutil a questão do falso profeta? Está todo mundo achando, não, aquele lá é um falso profeta porque ele prega heresia. Aí você vê na internet alguém, esse cara é um falso, olha a heresia que ele pregou. Esse cara é um falso, esse pastor. Olha esse profeta, olha o que ele está falando, olha como ele está vivendo. Esse falso, olha o escândalo dele olhando para isso. E todo mundo fica pensando nas grosseiras heresias e quedas desses pastores e não vê a sutileza. Ele precisa entender que ocultar a verdade é tão perigoso como a pior das heresias. O inimigo não tem poder para destruir o cristianismo. O que ele faz? É desconstruir. É fazer com que as pessoas ocultem a verdade. Por isso ele é chamado pai
da mentira. Tem tanta gente dizendo que ama Jesus, e Jesus mesmo disse, né? Aquele que obedece os meus mandamentos são os que me amam. Amar Jesus sem obedecer os seus mandamentos, que amor é esse? É um discurso. Mas jamais amor de verdade. Meia obediência, desobediência total. Meias verdades é mentira completa. Não existe outras. Então você não pode dizer que vive a verdade do Evangelho se você oculta certas verdades em detrimento da conveniência e do não confrontamento com as pessoas, porque se eu disser, não vai vir gente para a igreja. Eu não vou dar a estrutura que eu quero, eu não vou ter a estrutura que eu quero, a quantidade que eu quero, eu não vou ter as pessoas alegres comigo, me reconhecendo, me elogiando, me exaltando. Por quê? Porque não estou dizendo a verdade. Por isso é que eles são chamados aqui, Jesus os chama de lobos roubadores. Estão ali disfarçados de ovelhas, mas são lobos roubadores. Ah, pastor, eu preciso saber disso, é claro. Porque o falso ensino fornece um falso cristianismo. E o falso cristianismo te transforma num crente débil, inútil e mundanizado. Então nós precisamos parar para entender, né? Que muitas vezes esse falso profeta fala as coisas certas, você ouve, fala, mas me encanta que esse cara fala. Olha onde ele foi tirar isso, olha onde que ele fala, que profundidade, que isso, que aquilo, que agradabilidade, fala só em amor, fala só em coisas boas, filosóficas, emocionais, mas não fala de pecado. Não diz para o crente que ele não tem força em si mesmo para se salvar. Ele oculta essas coisas. Não exige e diz que o crente tem que ser santo, a santidade, e ele menospreza ou desencoraja o crente de fazer um autoexame, de olhar para si mesmo, de ver onde é que ele está, a verdade de si mesmo. Que tipo de cristão eu sou? E eu tenho vivido. Isso é essencial. Nós falamos 2 horas do nosso estudo sobre isso e podíamos falar 4, 5. E eu estou tentando falar em meia hora. Para que vocês alertem, para que vocês entendam a sutileza. Pare de pensar que as coisas vão acontecer de forma grosseira. São sutis. Parecem, mas nunca são. E isso, se é o falso profeta, é um falso crente. Olha como ele fala das árvores e dos frutos. Ele diz aqui, né? Pelos seus frutos os conhecereis. Ele diz no 17, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Pelos seus frutos o conhecereis. O que é árvore má? Esse má não é podre, estragado. Porque se árvore podre, estragada, não produz fruto. Esse má é insuficiência. Insuficiência. É um fruto insuficiente. É uma árvore que produz frutos insuficientes. Ensinos insuficientes. Veja que é analógico, né? Metáfora. Ele não quer chegar aonde ele deve.
ele oculta as coisas. Ele vai produzir frutos que não são suficientes para levar a pessoa à porta estreita, ao caminho aberto. E se ele não faz isso, ele está levando eles para onde? Talvez ele esteja lá, de frente à porta estreita, dizendo: não precisa disso tudo. A coisa mais fácil desses crentes liberais dizer hoje, né? O antinomianismo que existe hoje numa grande parcela da igreja é dizer: eu não estou mais debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Ou seja, a graça é o meu atestado, é o meu passaporte para viver do jeito que eu quero. Na Bíblia não diz que não pode beber, então eu posso beber. Na Bíblia não diz que eu não posso fazer, eu posso fazer. E mesmo que eu faça, depois eu faço alguma coisa que possa cobrir aquele defeito, aquele pecado, que eu permaneço nele. Pode todas as coisas. Basta eu frequentar a igreja. Basta eu dar meu dízimo. Basta eu encher minha casa de Jesus é o Senhor. A árvore má, né? Existe um elo indissolúvel entre o crente e sua vida externa. Aquilo que você crê vai exteriorizar, vai manifestar na vida que você vive. Então, esse elo é indissolúvel. Não é só o que você vive ou não. É claro que o falso profeta, o falso crente, não é só aquele que ensina ou que entende as coisas erradas, mas é aquele cuja sua vida também está incompatível com a fé e a palavra de Deus. Esse elo é indissolúvel. E é aí que Jesus está falando. Pelos seus frutos o conhecereis. Tanto serve para aquele falso profeta que prega, como para aquele que ouve o falso ensino. Vão ser árvores que produzem frutos maus. E aí que eu quero bater com você, né? Se você, lá em 2 Pedro, no capítulo 1, o versículo 4, vou começar no versículo 3, diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O que a palavra de Deus está dizendo aqui é que as grandiosas, preciosas promessas de Deus é para nos tornar coparticipantes da natureza divina, nos fazendo escapar da corrupção que há, das paixões que há no mundo. Ou seja, né? Corrupção nos livra da corrupção. Aí, esse é o crente verdadeiro. E aí, no capítulo 2, no capítulo 4, melhor dizendo, no capítulo 2, melhor dizendo, né? É o que eu mudei aqui, a partir do versículo 20, capítulo 2 de 2 Pedro. Portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado.
Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Veja que agora ele está falando de quem? Do crente falso que vive o cristianismo falso. Ele está dizendo, portanto, se depois de ter escapado da contaminação, o crente verdadeiro escapa da corrupção. O que a gente percebe aqui é que a palavra de Deus fala que a palavra nos lava. O crente verdadeiro é lavado da corrupção. O crente falso é lavado da contaminação do pecado. Ou seja, há uma lavagem superficial, mas não há mudança de natureza, de coração. Não há transformação. Então, essa ministração, essa palavra do falso profeta, lava as pessoas da contaminação. É bonitinho, faz eles parecerem crentes de verdade, mas não é possível lavá-los da sua natureza, vê-los transformados, lavá-los da corrupção, das paixões que há no mundo. Então você percebe a diferença. Um mudou a sua natureza, o outro apenas mudou aspectos externos da sua vida. Hábitos externos. Deixei disso, deixei daquilo, faço isso, faço aquilo. Mas o coração, a sua natureza permanece a mesma. A mesma. Por isso aquele é árvore má, produz fruto mau. Ou seja, produz fruto insuficiente, porque só entrará pela porta estreita do caminho apertado quem foi transformado. Quem mudou da natureza pecaminosa, inimiga de Deus, para a coparticipação na natureza divina. Ou seja, Cristo se fez homem para nos tornar, se fez como nós somos, para nos tornar aquilo que Ele próprio é. Então não foi só uma mudança externa, uma mudança comportamental, uma mudança interior, uma transformação, uma mudança de natureza. E aí você pega o adágio. Assim como o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao lamaçal. Pega um porquinho, lava ele, dá um banho no porquinho e cria porquinho. Tem gente que cria, eu já vi uma família que cria um porquinho em casa. Não é só cachorrinho que você cria, não. Aqui o porquinho também cria. Esse porquinho petitinho. Você lava ele, põe ele em casa e cria ele como porquinho de madame. Põe lacinho, roupinha, caminha para ele, deixa ele dentro de casa e não deixa ele sair. Ele vira um porquinho doméstico. Porquinho limpinho, lavado. A primeira oportunidade que ele tiver que ele sair, ele vai para onde? Vai para a lama. Porque a natureza dele não foi transformada. Você apenas mudou o aspecto do porquinho, mas ele continua sendo porquinho. O cão voltou ao seu vômito, por quê? Ele vai voltar e vai fazer, não adianta. Se não mudar a natureza, lobo disfarçado de ovelha não é lobo transformado em ovelha. O lobo disfarçado de ovelha, ele pode se encantar com a vida de ovelha. Ele pode querer a vida de ovelha, mas os seus instintos ainda estão vivos. Qualquer hora, cedo ou mais tarde, ele vai buscar tragar as ovelhas. Porque ele é lobo. Ele não foi transformado. E a gente fica iludido, achando, por que acontece isso? Está vendo? Aí você ir aqui e não está percebendo que dificilmente você vai ver o escândalo dos falsos profetas. Você vai vendo ele enfraquecendo a igreja. A igreja vai se enchendo, se multiplicando, grandes estruturas, em quantidades enormes de pessoas. Mas um falso ensino, um falso cristianismo, uma igreja débil, inútil, mundanizada. Pensa nessa vida. Por quê?
porque está falando coisa errada. Não, o cara estudou, o cara é intelectual, o cara tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Não. Ele não fala as coisas certas, não simpatiza as coisas certas. Ele dá uma lavagem superficial nas suas ovelhinhas, e essas ovelhinhas, né, entre aspas, só mudam certas coisas externas, se reúne, faz isso, faz aquilo, e está achando que virou crente de verdade, quando na verdade são porquinhos que na primeira oportunidade voltam para o lamaçal. É por isso que acontece. Né? Um cristianismo falso sempre foi e sempre vai ser o maior inimigo de uma espiritualidade verdadeira. Esse vai ser o maior inimigo. A gente fica tão preocupado com o que está acontecendo na sociedade, com o que está acontecendo na política, com o que está acontecendo no mundo. Esquece do que está acontecendo. A gente fica indignado com o que está acontecendo na igreja. Porque é assim que Jesus fazia. Jesus não batia no mundo, ele batia na igreja. Naqueles que viviam um falso cristianismo, uma falsa vida com Deus. Os hipócritas. É ali que ele batia. E nós somos muito mais fariseus do que pensamos. Então, esses são os maiores inimigos. O maior inimigo da igreja não é o mundo. É os falsos profetas, os falsos cristãos. É o falso cristianismo, que leva de rodo um monte de gente. Vem cá, que aqui tudo pode. Aqui é tudo legal. Aqui ninguém te exige nada. Aqui você não precisa fazer muita coisa. Basta você vir no culto, fazer o seu dia, participar de alguma coisa, está tudo bem na sua vida. Deus te ama do mesmo jeito. Jesus é amor. Outra coisa importante, né? É pensarmos que falsamente, ilusoriamente, de que há pessoas no mundo melhores do que o crente. Aí a gente começa a falar, porque parece que Jesus está falando para todas as pessoas, ele está falando para crente, para discípulo, para crente de verdade. Ele está falando para a sua igreja, não está falando para as pessoas qualquer. Porque quando você está no mundo, né, tem pessoas que já nascem com a natureza assim, mansa, educada, generosa, serena. Tem pessoas que já são por assim natureza. E você está vendo? Pessoas honestas, que não fazem mal a ninguém. E aí você percebe, opa, esses caras são melhor que o crente. Esse cara é crente de verdade, apesar de nunca ter entrado na igreja, de não crer em Deus, não professar Deus, mas todos ali têm que olhar para aquele cara. Isso aqui, teologicamente, você chama de bons ímpios. O problema é que eles fazem isso, eles são isso, eles agem dessa forma, não pela sua fé e nem por Deus. E isso, aos olhos de Deus, não tem valor nenhum. Esqueçam vocês de achar que isso tem valor aos olhos de Deus. Isso é fruto mal também. Por isso é que todo mundo se engana lá no mundo de que lá a pessoa foi boa, nunca fez mal, nunca fez isso, a pessoa é sempre serena, sempre honesta, sempre ajudando os outros, sempre fazendo bem, sempre isso. E a gente fala, tem que olhar para esse povo. Aos olhos de Deus, isso não tem valor nenhum se não for pela fé e por Deus. Se você faz isso por você mesmo, porque você é assim, não tem nada, valor algum para Deus. É bom, simples, beleza. Vai para a porta larga, vai para o caminho da perdição. Porque não tem mérito nisso diante de Deus. O justo viverá por fé. E só o justo, que é justificado, vai entrar e andar no caminho apertado. Então precisa parar com essa bobagem.
Tem gente lá que é melhor do que os crentes da igreja. Primeiro, porque isso não tem razão nenhuma, como eu falei. Segundo, porque tem muito crente dentro da igreja que não é crente. De verdade. Só frequentador. São porquinhos e porquinhas lavadas, mas que na primeira oportunidade vão pular na sala. Vão para o mundo. E vão se sujar todas, se deliciar na lama da sua vida. Então, a gente precisa entender que o indivíduo que possui no seu interior a natureza divina transformada, ele vai dar bons frutos necessariamente. Não tem como ele não dar. Ele é árvore boa. E quais são esses bons frutos? Fruto de arrependimento, de conversão verdadeira. São os frutos das bem-aventuranças, que é a descrição do caráter de um verdadeiro crente. Ele é humilde de coração. Ele chora pelos seus pecados. Ele é misericordioso. Ele tem fome e sede de justiça. Ele é perseguido por amor a Cristo. Esses são os bons frutos. Esses são os bons frutos. Então nós precisamos entender. Aquele que já estudou e ouviu comigo, reforça. Aquele que não está ouvindo agora, compreenda a importância disso. Foi Jesus que disse. Por quê? Porque o perigo aqui não é de você se perder, de você dar uma escapada, de você dar uma escorregada, de você não entrar na porta estreita e seguir o caminho apertado que leva à eternidade com Deus. Então, lembre-se sempre disso, da seriedade disso. O falso profeta não vai se apresentar a você de maneira óbvia, grosseira, perceptível, mas sutil. Tem um monte de gente adorando pastor, adorando igreja, adorando estrutura. E está achando que ali todo mundo é igual. Isso é que é evangelho. E não está percebendo que a sutileza está não no fato dele errar ou de ensinar coisas erradas, mas no fato dele omitir, ocultar as coisas certas. Se você não ouve na sua igreja sobre pecado, sobre o céu, sobre o inferno, sobre santidade, se você não é confrontado com sua vida, se você não for transformado na sua natureza, você está não só ouvindo um falso ensino, um falso profeta, mas seguindo um falso cristianismo. Esse é o alerta. E eu prefiro passar todos os domingos alertando e advertindo do que passando a mão na cabeça de vocês e solucionando os problemas de vocês. Eu não sou a mamãezinha que fala, toma cuidado, leva o seu lanchinho, não esqueça, não passa fome, cuidado de atravessar a rua, cuidado com o bandido, o inimigo. Né? Mas eu tenho que ser aquele que te fala, cara, ainda que você atravesse os perigos da vida, ainda que você enfrente as adversidades da vida, ainda que você confronte as dificuldades, cuidado, que o perigo maior é você não entrar pela porta estreita e o caminho apertado. Saia dessa vida. Busque o Espírito Santo para transformar a sua vida. Bata, peça, busque. E você vai encontrar o Espírito Santo para que você viva essa vida. Em nome de Jesus. Bem, vamos ficar. Vamos orar ao Senhor.